A minha pergunta foi muito ampla, então eu vou fazer ela mais, porque vocês não responderam a minha pergunta. A pergunta é: posso ser maçom e ser católico? Posso frequentar mesa branca? Posso ir no espiritismo? Posso ir ser um bandista e ser católico? Posso manter o meu vício aqui? Eu fumo minha maconha e posso ser católico, entendeu? É o que impede uma pessoa exatamente ser católico. O que vai ter que abrir mão? Abrir mão eu sei que é um termo errado, mas o que a pessoa tem que deixar de ser ou tem que se tornar para ser católico? Porque tem muita gente que acha que nada disso que eu falei é impedimento, concorda? Então, vamos lá. Tudo que você trouxe é impedimento mesmo, né? Então vamos esclarecer isso. Mas tem muito católico, gente que se diz católico, que fala, não, é o mesmo Deus, é tudo igual. A Bíblia ela traz essa frase, né? Que é que nosso Deus é um Deus ciumento. Inclusive traz isso, acho que em Êxodo 20, né? Que muitos protestantes citam, né? Que nós precisamos seguir só a Deus porque ele é ciumento, ou seja, ele quer tudo. Por quê? Porque ele sabe que a pessoa só vai ser feliz se estiver plenamente com ele. E Jesus, ele leva além ainda até aquilo que a gente acha que é o mais importante na vida. O que a gente acha que é o mais importante na vida? A nossa família, né? Minha esposa, meus filhos, meus pais. E Jesus fala... Mas o que Jesus fala? Que quem ama mais a sua família, né? Quem ama mais o seu pai e a sua mãe do que é ele, não é digno dele. Aí alguém pode até achar isso, as pessoas podem achar isso estranho, né? Porque logo a igreja, né, que tanto defende a família, como é que vai falar uma coisa dessas? Mas é porque a gente só consegue amar de verdade a nossa família se a gente ama ela em Cristo. Todo amor que não passa por Deus é um amor falso que causa desastre. Por exemplo, esse, né, que você citou aqui de Lutero. Então ele tinha um problema ali de que ele não era perfeito. Eu não sou perfeito, eu não sou perfeito. E o próprio São Paulo, que Lutero leu tanto, né? Da carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, São Paulo explica que é o Espírito de Deus em nós que nos santifica, que faz com que a gente seja bom, que faz com que a gente ame. São João diz, Deus é amor. Então a gente só consegue amar de verdade as pessoas se for através de Jesus Cristo. Só que para conseguir amá-las bem, primeiro eu preciso me desapegar delas, né? Desapegar de todas essas coisas que parecem que são boas, mas que não trazem a felicidade. É como alguém que tenta matar a sede bebendo água do mar, né? Fala, não, tô vendo que tem água aqui, eu tô com sede, então vou beber, pô. Eu tô vendo aqui que a coisa é melhor. Só que não é assim que funciona, né? A gente precisa beber a água correta, aquela que realmente não vai dar mais sede na pessoa, como Jesus diz também para a Samaritana, né? Em João 4. Ele diz que é a água que vai até a vida eterna. Então a gente precisa de Deus para realmente amar as coisas que a gente vê que são boas. Porque só através dele que nós somos bons, né? Uhum. Essa incoerência que infelizmente é real, é praticada em muitos lugares, sobretudo por pessoas que se dizem católicas. Sou católica e maçom, sou católica e espírita, sou católica e umbandista e assim por diante. Veja, há uma espécie de pano de fundo. Vamos falar aqui em termos de catolicismo latino-americano, brasileiro. Eu queria muito que o professor Tonon complementasse essa parte do catolicismo no Brasil, em termos históricos. O catolicismo, ele chega no Brasil e de tal maneira que a história do nosso país se confunde com a história da igreja, profundamente. Ao ponto de as pessoas passarem a enxergar a Igreja Católica como uma espécie de instituição social de prestação de serviços. Existe o cartório, existe a delegacia, existe o mercado e existe a igreja. No mesmo patamar, instituições que prestam serviços. Que tipo de serviços? Serviços sociais, olha, no hospital eu tenho meu filho, no cartório eu registro e na igreja eu batizo. São serviços. Ela nem entende direito o que é o batismo, mas para ela está meio que no nível dos serviços. De tal maneira que aqui está de pé o principal, eu diria, pré-conceito desses a que nós nos referíamos agora. De que a Igreja Católica é essa instituição que presta serviços, mas ela não é suficiente para atender outras demandas, ou seja, ela não é uma religião. Então, por exemplo, a pessoa vai à igreja
passa por ritos litúrgicos, mas ela não é evangelizada. Ela não tem vida espiritual, ela não conhece o evangelho. Ela é católica, chega a ser absurdo, mas infelizmente hoje é preciso dizer isso. Ela é católica, mas não é cristã. Ela não é evangelizada. Então ela vem à igreja, mas na hora que ela precisa de auxílio espiritual, ela não vê como problema algum ir no terreiro, no centro espírita e etc. Ela não consegue entender a incompatibilidade que há, porque ela não recebeu o evangelho. Ela simplesmente acessou ritos da igreja, ela acessou serviços da igreja que ela tinha mais como sociais do que como religiosos propriamente, e ela não tem profundidade naquilo. Ela não entendeu aquilo que realmente é o cerne do catolicismo. O cerne do catolicismo é Jesus Cristo, é o evangelho. Um cristão tem a Jesus por Senhor. Um senhor significa um dono, um proprietário, ou seja, tudo na minha vida é relativo a ele, à vontade dele. Se eu quero uma cura, um benefício, um trabalho, a saúde dos filhos, um bem-estar, eu quero, mas eu quero que venha dele, das mãos dele. E se não vier dele, eu não quero que venha de nenhum outro lugar, porque ele é o meu Senhor. Então, esses elementos que nós chamamos na Igreja Católica de elementos querigmáticos, são os rudimentos da fé, os fundamentos mais elementares da fé. Por muito tempo se deixou de falar mais explicitamente ou de se pregar, justamente porque, como nós vivemos numa sociedade que supunha isso como já dado, já que a sociedade era tida como católica, então supunha-se que a pessoa já era evangelizada em casa pelo pai, pela mãe, e deixou-se de dizer por muito tempo o óbvio. Nós temos vários documentos da igreja que atestam isso, a Evangelho Nunciandi, depois Catequese Tradendi, vários documentos, sobretudo do Vaticano II para cá, que retomam esse assunto. Olha, nós precisamos, por incrível que pareça, chegamos a esse ponto, evangelizar os batizados. Tem católicos que, na verdade, são mais pagãos do que católicos. Vivem como pagãos, se comportam como pagãos, têm estilo de vida pagão. Então, Vilela, esse tipo de gente que se diz católica e vive assim, ao se dizerem católicas, inclusive, continuam levando adiante o desserviço dos preconceitos. Porque aí quem não é católico começa a tomar por igreja católica o que essas pessoas depõem. Não, mas eu sou católico. E é um baita de um pinguço? Ou é um nóia? Ué, a pessoa que vê o pinguço, o nóia, se dizendo católica, qual é a ideia de catolicismo que ela tem? Tudo de pode. que a igreja católica é uma igreja permissiva. E não são poucas pessoas no Brasil. Estou falando só em termos de Brasil, mas isso é América Latina de maneira geral. Hoje em dia o Ocidente todo está meio assim. São resquícios que nós trazemos do final da antiga cristandade. Por isso que eu queria que o Tonon também completasse isso daí. Que é você supor a fé onde, na realidade, ela já não existe.